Nobody builds something that big underground just for fun. Nobody knows where all the stone went that was excavated from this place, and you're talking about tons and tons and tons of stone that had to be removed from each one of these places. And if you can get a sense of scale here of how big this place is, you're talking about 24 caves in total. This is just one. Em 1992, Wu Anai, um agricultor curioso, deu início a uma das descobertas mais intrigantes da história recente. Na pequena vila de Xianbeicon, uma lenda sobre lagos sem fundo intrigava os moradores. Esses lagos misteriosos pareciam não ter fim, desafiando a lógica e atiçando a curiosidade. Wu decidiu investigar. Ele reuniu algumas bombas de água e começou a drenar um desses lagos sem saber que estava prestes a revelar algo extraordinário. Após semanas de trabalho árduo, o que emergiu das águas deixou todos perplexos. Debaixo do lago havia uma enorme caverna esculpida à mão, com um espaço de 11 mil pés quadrados e altura equivalente a um prédio de 10 andares. A descoberta era impressionante por si só, mas isso era apenas o começo. Mais 23 cavernas semelhantes foram encontradas na região, todas esculpidas com precisão, mas de alguma forma completamente isoladas umas das outras. As cavernas não eram apenas grandes, elas eram obras-primas de engenharia. Cada uma contava com pilares finos que sustentavam o teto, sistemas de drenagem complexos para gerenciar a entrada de água e escadas íngremes que não pareciam feitas para humanos comuns. Tudo era projetado com uma precisão impressionante, como se os construtores seguissem um plano detalhado que não poderia tolerar erros. Mas havia um problema: não existiam registros históricos sobre as cavernas. Na China antiga, especialmente durante a dinastia Han, os registros eram extremamente detalhados. Eles documentavam tudo, desde músicas e danças até construções monumentais. A falta de qualquer menção às cavernas é um mistério que continua a intrigar historiadores. As marcas de ferramentas nas paredes das cavernas são outro enigma, paralelas e uniformes. Essas marcas cobrem todas as superfícies, incluindo tetos e pilares. Esculpir isso à mão teria demandado um esforço gigantesco, especialmente com as ferramentas rudimentares disponíveis há 2000 anos, e ainda assim, não há sinais de erros ou mudanças de plano. Tudo parece perfeito e intocado, como se as cavernas tivessem sido criadas ontem. Outro detalhe impressionante é o estado de conservação dessas estruturas. Enquanto muitas cavernas artificiais sofrem com erosão ou desabamentos, as cavernas Longyou permanecem praticamente intactas. Isso é ainda mais notável quando se considera que elas passaram por enchentes e desastres naturais ao longo dos séculos. Sua durabilidade desafia até mesmo as estruturas modernas. O design das cavernas também levanta perguntas sobre seus criadores. Os pilares que sustentam o teto são finos, quase frágeis, mas nunca cederam. Como os construtores calcularam a distribuição de peso com tanta precisão? Além disso, os sistemas de drenagem demonstram um entendimento avançado de hidráulica e gerenciamento de água. É como se os engenheiros por trás desse projeto possuíssem conhecimentos muito à frente de seu tempo. As escadas íngremes são outro mistério. Seus degraus são muito altos para humanos comuns, sugerindo que foram projetadas para pessoas ou criaturas de tamanhos diferentes. Isso levou a especulações de que as cavernas poderiam ter sido usadas por uma civilização perdida ou até mesmo por seres de outro mundo. Whomever constructed Longyou Caves had advanced knowledge on par with today's technology. The most King Tut tomb reveal moment that I can imagine. And I can't even begin to imagine, there's no records on it, I can't even begin to imagine what this might have been used for. Maybe they used it for what some of these are being used for today. They filled it with water and put giant fish in here and used it as breeding. Claro, isso é apenas uma teoria, mas a falta de evidências concretas abre espaço para a imaginação. Um dos aspectos mais fascinantes das cavernas Longyou é o esforço necessário para criá-las. Especialistas estimam que a escavação tenha demandado a remoção de 1 milhão de metros cúbicos de pedra sem nenhum vestígio de onde esse material foi parar. Para colocar isso em perspectiva, é quase metade do volume da Grande Pirâmide de Gizé. Onde estão essas pedras? Foram usadas em outras construções? Ou simplesmente desapareceram? O fato de as cavernas não serem interligadas é mais um quebra-cabeça. Se os construtores tinham tecnologia e habilidade para criar essas estruturas, por que não conectá-las? Isso sugere que cada caverna tinha um propósito específico e independente. Mas qual poderia ser esse propósito? Não há sinais de ocupação humana, nenhuma ferramenta ou artefato foi encontrado. Apenas as cavernas vazias, perfeitas e imponentes.
A descoberta das cavernas Longeau levantou mais perguntas do que respostas. Quem as construiu? Por quê? E como foi possível criar algo tão monumental sem os recursos tecnológicos que conhecemos hoje? Até hoje, arqueólogos, historiadores e engenheiros debatem essas questões, mas o mistério persiste. As cavernas Longeau permanecem como um lembrete de que, às vezes, a história guarda segredos que desafiam nossa compreensão. As cavernas Longeau são um mistério que desafia a lógica e a tecnologia conhecida da época em que foram construídas. Um dos maiores enigmas é a remoção de cerca de 1 milhão de metros cúbicos de pedra para criar essas estruturas monumentais. Esse volume é equivalente a quase metade da Grande Pirâmide de Gizé. O mais intrigante é que não há qualquer vestígio desse material em lugar algum. Para onde foi toda essa pedra? Não foi usada em construções próximas, nem há registros de transporte ou descarte, é como se simplesmente tivesse desaparecido. Cada caverna segue um padrão idêntico, o que por si só é impressionante. Os 4 lados das paredes apresentam ângulos precisos, e as extremidades são perfeitamente delineadas. O nível de simetria é tão alto que qualquer desvio seria imediatamente perceptível, mas ele não existe. Isso significa que mesmo há 2000 anos, os construtores possuíam habilidades e ferramentas capazes de executar um projeto com precisão quase milimétrica. Outro detalhe impressionante é a iluminação dentro das cavernas. A luz natural só entra em determinados ângulos, e mesmo assim não ilumina profundamente os interiores. Trabalhar nessas condições seria um desafio monumental. Mas aqui está o mais curioso. As cavernas não apresentam marcas de fuligem em nenhum lugar, nem no teto, nem nas paredes. Isso descarta o uso de tochas, que seriam a única alternativa óbvia na ausência de eletricidade. Então, como os construtores enxergavam? Alguns teorizam que poderiam ter usado espelhos ou algum outro método desconhecido para refletir a luz, mas não há evidências que sustentem essa hipótese. Apesar de terem sido esculpidas há cerca de 2000 anos, as cavernas permanecem em um estado de conservação que beira o sobrenatural. Enquanto outras cavernas artificiais sofrem com erosão e colapsos ao longo do tempo, as cavernas Longeau estão praticamente intocadas. Elas já enfrentaram inundações e diversos desastres naturais, mas não mostram sinais de dano significativo. Até mesmo cavernas famosas como a Mina de Sal Wieliczka, na Polônia, que também é uma obra-prima de engenharia, apresentam rachaduras e desmoronamentos com o passar do tempo. As cavernas Longeau, por outro lado, parecem desafiar as leis da física. A durabilidade das cavernas não pode ser explicada apenas pela qualidade do trabalho. Especialistas apontam que o design desempenhou um papel crucial. Os sistemas de drenagem incorporados garantem que a água não se acumule dentro das cavernas, protegendo a estrutura de danos causados pela umidade. Além disso, a escolha do local também foi estratégica. A composição do solo na região ajuda a evitar deslizamentos e erosões. Parece que cada detalhe foi planejado com uma precisão e conhecimento que desafiam o entendimento moderno. Mas talvez o aspecto mais intrigante dessas cavernas seja a ausência de erros ou ajustes visíveis. Normalmente, em projetos tão grandes, é comum encontrar vestígios de mudanças de planos ou pequenas imperfeições. Porém, nas cavernas Longeau, tudo é impecável. Isso sugere que os construtores seguiram um plano tão detalhado que não deixou margem para improvisos. Mas onde está esse plano? Não há documentos, desenhos ou qualquer indício que mostre como essas cavernas foram projetadas. Outro ponto que chama a atenção é a uniformidade das marcas de ferramentas nas paredes. Todas seguem um padrão linear, como se fossem feitas por uma máquina. No entanto, especialistas concordam que as marcas foram feitas manualmente. Isso levanta outra questão. Como os trabalhadores conseguiram manter a consistência em todas as superfícies, especialmente em um projeto de tal escala? Mesmo com ferramentas rudimentares, o trabalho é tão uniforme que se assemelha à precisão de equipamentos modernos. O projeto não apenas impressiona pela execução, mas também pela escolha de um método extremamente trabalhoso. Em vez de utilizar técnicas mais simples, como explosões ou escavações rápidas, os construtores optaram por esculpir cada detalhe à mão. Isso teria exigido um esforço coletivo gigantesco, com milhares de trabalhadores dedicando anos de suas vidas para completar cada caverna. Por que iriam escolher um método tão lento e meticuloso? E mais importante, por que não há sinais de uso ou ocupação após a conclusão? A ausência de evidências sobre o propósito dessas cavernas adiciona mais camadas ao mistério. Elas foram projetadas para durar, mas não há sinais de que foram usadas de forma significativa. Nenhum objeto, artefato ou ferramenta foi encontrado em seu interior.
As marcas de chisel nas paredes indicam trabalho humano, mas não explicam o objetivo final. Por que alguém dedicaria tanto tempo e esforço para criar estruturas tão grandiosas apenas para deixá-las vazias? Até hoje, as cavernas Longeau permanecem como um dos maiores mistérios da arqueologia. Elas não apenas desafiam o nosso entendimento sobre as capacidades das civilizações antigas, mas também nos lembram de que ainda há muito a descobrir sobre a história da humanidade. Desde a descoberta das cavernas Longeau, as teorias sobre sua finalidade têm gerado debates acalorados entre especialistas e curiosos. Com 24 cavernas esculpidas com precisão quase impossível para a época, o mistério de seu propósito continua sem resposta. Entre as hipóteses mais discutidas, algumas tentam explicar a existência dessas estruturas com base em usos práticos, enquanto outras exploram conceitos mais extraordinários. Uma das teorias mais populares é que as cavernas foram construídas como armazéns. A ideia é que poderiam ter sido usadas para guardar alimentos, armas ou outros recursos durante períodos de guerra. Isso faria sentido em um contexto militar ou de sobrevivência, mas a prática não bate com os detalhes. As cavernas têm um design que seria impraticável para armazenamento. Os degraus íngremes das escadas dificultariam o transporte de cargas pesadas e os padrões esculpidos nas paredes não parecem ter qualquer funcionalidade prática. Além disso, as cavernas são suscetíveis a inundações naturais, o que inviabilizaria a preservação de alimentos ou objetos sensíveis à umidade. Outros sugerem que as cavernas poderiam ter sido tumbas ou locais religiosos. Essa teoria ganha força pela localização sob a colina Fenghuang, um local sagrado na mitologia chinesa. A Fenghuang, comparada ao pássaro fênix, simboliza renascimento e harmonia entre céu e terra. Construir sob essa colina poderia indicar um propósito espiritual, como um espaço para rituais ou para abrigar os mortos. No entanto, as cavernas foram encontradas completamente vazias, sem artefatos religiosos ou restos mortais. Em outras tumbas antigas, objetos funerários são comuns, mas aqui não há qualquer vestígio de ocupação humana. A hipótese de que as cavernas foram projetadas como um palácio subterrâneo também chama a atenção. Sua grandiosidade, a precisão do design e o nível de trabalho envolvido fazem pensar que poderiam ser um refúgio de luxo para a elite da época. Mas mais uma vez, essa teoria enfrenta contradições. Não há divisões claras ou áreas que indiquem funções específicas, como salas, dormitórios ou espaços para banquetes. Além disso, a falta de registros históricos sobre um projeto tão monumental é difícil de justificar, especialmente em uma dinastia famosa por documentar até os mínimos detalhes. As cisternas são outra explicação levantada por especialistas. No contexto histórico, as cavernas poderiam ter sido construídas para armazenar água durante uma grande seca global que ocorreu por volta de 200 anos antes de Cristo. O formato das cavernas, com bases largas e topos estreitos, seria ideal para minimizar a evaporação. Estudos mostram que a presença de água pode ter ajudado a preservar a estrutura das cavernas ao longo dos séculos. No entanto, há inconsistências gritantes. Por que esculpir degraus e padrões complexos se o objetivo era apenas armazenar água? E por que construir tantas cisternas próximas umas das outras sem nenhuma interligação? Mas talvez a teoria mais intrigante seja a de uma civilização avançada. Alguns acreditam que as cavernas Longeau poderiam ser obra de um povo com tecnologia perdida no tempo. As marcas de ferramentas nas paredes são frequentemente comparadas às deixadas por equipamentos modernos. A precisão do trabalho, a simetria perfeita e a ausência de erros são argumentos fortes a favor dessa hipótese. Se essa civilização existiu, o que aconteceu com ela? Por que não deixou outras evidências de sua presença? Mesmo essa ideia fascinante enfrenta problemas. Estudos detalhados das marcas mostram que elas foram feitas com ferramentas simples, não máquinas. Além disso, algumas ferramentas rudimentares foram encontradas no local, indicando que o trabalho foi feito manualmente. Mas como explicar tamanha perfeição com equipamentos tão básicos? É quase como se os construtores seguissem instruções de um conhecimento que ultrapassava o comum para sua época. Outra questão que desafia todas as teorias é a escala do projeto. A construção das cavernas teria exigido o trabalho de milhares de pessoas durante anos. Em qualquer outro contexto histórico, um projeto dessa magnitude teria deixado rastros. Mas neste caso não há registros, mitos ou histórias que mencionem as cavernas Longeau. É como se elas tivessem aparecido do nada. Alguns pesquisadores sugerem que as cavernas podem ter sido construídas para um propósito completamente desconhecido, talvez algo que não conseguimos imaginar ou para atender necessidades que não compreendemos. Essa ausência de respostas faz das cavernas Longeau um dos maiores mistérios da arqueologia. Elas desafiam nossa compreensão do passado e nos lembram de que, mesmo com toda a tecnologia moderna,
há segredos que permanecem enterrados na história. As cavernas Longeau são uma obra de engenharia que desafia a lógica. Um dos aspectos mais intrigantes está nas marcas de ferramentas encontradas em todas as superfícies, paredes, tetos, pilares, tudo está coberto por padrões lineares perfeitos. O mais curioso é que esses entalhes parecem não ter função prática. Se o objetivo fosse apenas criar um espaço utilizável, por que gastar tanto esforço em detalhes que não afetam a estrutura? Cada linha foi cuidadosamente esculpida, o que teria exigido anos de trabalho adicional sem qualquer explicação óbvia. Essa atenção extrema aos detalhes levanta outra questão. Como os construtores mantiveram tamanha uniformidade em 24 cavernas separadas? Não há sinais de improvisação ou mudanças de plano. Cada caverna segue exatamente o mesmo padrão, mesmo sendo isoladas umas das outras. Isso significa que os trabalhadores não podiam ver o que estava sendo feito nas outras cavernas. Para atingir esse nível de precisão, eles teriam que usar algum tipo de método avançado de medição e planejamento, muito além do que se acredita ser possível há 2000 anos. Outro detalhe estranho é a total ausência de vestígios de uso nas cavernas. Nenhum artefato, ferramenta ou evidência de ocupação foi encontrado. Normalmente, em sítios arqueológicos, é comum encontrar objetos do dia a dia, ou indícios de como o espaço era usado, mas nas cavernas Longeau, tudo o que existe são as marcas de ferramentas e o espaço vazio. Isso sugere que, se foram usadas, isso aconteceu de forma tão breve ou específica que não deixou rastros, ou então nunca foram usadas de fato. A construção dessas cavernas também teria sido uma tarefa monumental. Estima-se que seriam necessários milhares de trabalhadores, trabalhando por anos para concluir o projeto. Cada caverna foi esculpida à mão, removendo milhões de metros cúbicos de pedra no processo. Em qualquer outro contexto histórico, um projeto desse porte teria deixado evidências documentais ou relatos orais, mas não há registros sobre as cavernas Longeau. Isso é ainda mais estranho considerando que a dinastia Han, famosa por sua obsessão por registros, estava ativa na época em que se acredita que as cavernas foram construídas. Se considerarmos o nível de esforço envolvido, o fato de não haver nenhum registro é quase tão intrigante quanto a construção em si. Milhares de trabalhadores teriam sido mobilizados, ferramentas precisas teriam sido necessárias, e enormes quantidades de recursos teriam sido consumidos. Mesmo assim, é como se as cavernas tivessem sido construídas e esquecidas, apagadas da memória histórica. Isso levanta a hipótese de que poderiam ter sido intencionalmente ocultadas ou que o conhecimento sobre elas foi perdido ao longo do tempo. Outro ponto que desafia a lógica é o propósito dessas cavernas. Até hoje, não há uma resposta concreta. Nenhuma teoria consegue explicar todos os aspectos do projeto. Se eram cisternas, por que gastar tanto esforço com padrões decorativos? Se eram armazéns ou abrigos militares, por que não há sinais de ocupação? E se eram espaços religiosos ou tumbas, por que estão completamente vazias? As cavernas não entregam nenhuma pista clara sobre seu uso. A ausência de evidências práticas faz alguns especialistas acreditarem que o propósito das cavernas pode estar além da compreensão moderna. Talvez tenham sido criadas para um objetivo que não conseguimos imaginar ou que não se encaixa nos paradigmas conhecidos. O fato de serem tão precisas, mas tão vazias, sugere que talvez nunca tenham sido feitas para o uso humano comum. Talvez fossem um experimento, um monumento simbólico ou até mesmo parte de uma tecnologia ou prática que foi completamente perdida com o tempo. As cavernas Longeau continuam sendo um enigma. Suas marcas, sua uniformidade, a falta de vestígios e a escala do trabalho envolvido desafiam tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas. Elas não apenas deixam perguntas sem resposta, mas também nos lembram de que a história, às vezes, guarda segredos que talvez nunca sejam desvendados. O que resta é a curiosidade e a fascinação por um mistério que parece maior do que o tempo.